Olá pessoal, estamos aí para mais uma aula de história aí para todos vocês do 7º ano. Forte abraço, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Olha só pessoal, falamos aí nas aulas passadas sobre o período regencial, né? Foi aquele período onde o Brasil, né, que era um império, ele foi governado por regentes, e esses regentes, eles começaram a administrar o país aí por conta da maioridade, né, que o Dom Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, ele não tinha a idade suficiente para poder administrar o Brasil nesse momento. Então o que vai acontecer? Eles irão aí instituir, que estava na Constituição previsto isso aí, que na falta, né, de uma idade adequada para poder governar o país, no caso Dom Pedro II, o Brasil seria governado por regentes até a sua maioridade. E aí foi o que aconteceu, e é o que a gente vai ver aí, as guerras, os conflitos, né, as rebeliões desse período. Foi um período bastante tumultuado, bastante conturbado, teve várias rebeliões de caráter separatista, umas não, outras sim, mas que trouxe muito desgastes aí, principalmente para os regentes que ocupavam o cargo naquela época, né? Diogo Feijó, por exemplo, ele não vai suportar tanta pressão e com problemas de saúde ele vai acabar abandonando o cargo de regente uno e deixando aí para Araújo de Lima, que vai tentar concentrar mais o poder em suas mãos e aí vai acabar tomando o golpe da maioridade. Prosseguindo, a gente vai entender isso aí agora, entendeu? Vamos lá, olha, a cabanagem é um dos conflitos que nós temos aí, que vai acontecer nesse período aí, 1835, 1840, chamado ali na região do Grã-Pará. Geralmente, pessoal, ela tem esse nome por conta justamente das pessoas que moravam ali na região, que viviam em cabanas ali, ribeirinhas, né, palafitas e tudo mais. A população era uma população bastante misturada, bastante miscigenada, tinha índios caboclos, né, tinha negros também, ou seja, então tinha uma carência econômica muito grande ali, as pessoas passavam necessidade, e por conta dessa necessidade eles vão se revoltarem contra o poder central, contra o governo central. Também tinha interesses políticos por trás disso aí, parte da elite, parte das pessoas ali que viviam, que tinham um certo poder econômico nas mãos, eles também vão se revoltar justamente contra o governo central, vão tirar o governante dessa província ali do poder e depois irão instituir, colocar outros governantes ali que também irão trair os ideais de luta ali do povo, da população. Mas olha só, então a gente vai entender um pouquinho a cabanagem, revolta popular social que ocorreu nessa data aí, 1835 e 1840. Lembrando que o período regencial é de 1831 até 1840. Então ela vai até praticamente o fim do período regencial. A metade até o fim do período regencial vai acontecer esse conflito aí, que vai ser aonde, pessoal? Ali na província do Grã-Pará, onde nós teremos esses estados aí, praticamente os estados da região norte todinha, né? Quase todos os estados aí da região norte, tirando Tocantins. Mas olha só, Amazonas, Pará, Amapá, Roraima e Rondônia serão ali. O Acre também a gente não pode colocar ali, porque o Acre ainda não pertencia ao território brasileiro, mas praticamente ali aquela região norte do país que a gente conhece hoje, foi onde aconteceu essa revolta aí, né? E eles queriam o quê? A independência do Grã-Pará. Essa região aí, ela tinha mais relação com Lisboa, ou seja, com Portugal, do que com o próprio a regência aqui em território brasileiro, né? Então ela não tinha muita relação aqui, então ela queria se separar. Foi ainda um dos últimos focos aí a ser controlado no período de independência do Brasil, porque lembrando que a independência do Brasil, ela teve alguns focos de resistência aí para tentar se tornar um país livre de Portugal. Então ela também foi um dos focos ali, um dos últimos focos a ser dominadas ali pelo governo de Dom Pedro I na época, que era imperador. Então, olha só, então teve a participação de grupos sociais, como índios e mestiços, e passavam bastante necessidade, muita fome na região, e também a elite local. Quem era essa elite local? Comerciantes e fazendeiros, comerciantes de escravos, fazendeiros e tudo mais, que queriam ter o quê? Uma participação, um domínio ali na região.
mas que não eram atendidos ali pelo governo central do Brasil, pelos regentes do Brasil. Correto, pessoal? Bom, nós temos alguns líderes aí bastante interessantes. Olha só, Félix Clemente Malcher, esse daí ele vai conseguir tirar, né, esse grupo, esses líderes, eles vão conseguir tirar o governador ali instituído, colocado pelos regentes. Porém, ele será substituído por esse aí, ó, Félix Clemente Malcher, e depois não vai atender às necessidades da população. Ele vai começar a abafar aí os movimentos de rebeldia, as rebeliões que existiam ali no Grão-Pará. E vai ser substituído por Antônio Vinagre, né? Depois virá Francisco Pedro Vinagre, Eduardo Angelim e Vicente Ferreira de Paula. Então, todos esses líderes aí, eles irão participar do movimento, só que eles irão brigar, ter desentendimento entre eles, e muitos deles irão trair os ideais ali da revolução, os ideais ali daquele movimento ali, e serão substituídos. Por fim, o governo regencial vai conseguir abafar isso aí, vai conseguir enviar tropas, vai conseguir enviar mercenários para aí, vai conseguir dominar essa região novamente e colocar um governo de acordo com o que eles quisessem, que eles tinham interesse, que tinha interesse de atender ali o governo regencial. Olha só, morreu várias pessoas, tinha na faixa de 90 mil pessoas aí na região do Grão-Pará, e morreu cerca de 30 mil pessoas aí nessa região. 40% da população aí vai ser vítima, né? Principalmente da população mestiça, indígena e tal. E depois, tempos depois, vai ter a formação de quilombos ali, terá uma grande quantidade de quilombos ali formando na região ali, porque muitos irão fugir e instalar quilombos nessa região. Basicamente é essa a ideia de cabanagem. Beleza, pessoal? Prosseguindo, vamos entender outras rebeliões também nesse período. Olha só, Sabinada também, olha só, essa é bastante interessante aí. Ela foi liderada por esse rapaz aí, Francisco Sabino Alves da Rocha Vieira, nome bastante comprido, né, pessoal? Ele era um médico, né? Ele tinha aí algumas profissões aí bastante interessantes. Ele também era escritor, né? Então ele participava era bastante ativo aí na vida pública e desejava fazer o quê? Desejava uma autonomia, desejava instituir uma república bastante interessante, uma república provisória aí na região. Por que uma república provisória? Porque ele esperava que essa república tivesse durasse apenas até a maioridade do imperador Dom Pedro de Alcântara, né, que ainda era um jovem rapaz que estava ali a caminho ali da sua maioridade. Após a maioridade de Dom Pedro de Alcântara, essa província novamente se tornaria ali parte do Império Brasileiro. Então era bastante interessante essa república. Ele contou com a ajuda de parte da população, parte da classe média da população. Os grandes produtores, os grandes fazendeiros rurais não vão aderir ao movimento de Francisco Sabino, e nem a população escrava. Por quê? Porque ele não tinha intenção de alforriar os escravos. Então, por não ter a intenção de alforriar os escravos, não era interessante para a população escrava aderir ao movimento, entrar no movimento. E também os grandes produtores, os grandes fazendeiros também não vão se interessar aí por essa ideia de Francisco Sabino. Então, essa é basicamente a ideia para a gente entender. Olha só, Sabinada, levante armado, que ocorreu em 1837 e 1838, poucos meses, tiveram algum sucesso, conquistaram alguns territórios, porém foi abafada, né? Ocorreu na Bahia, na província da Bahia, só lembrando, pessoal, na época não se chamava estados. Hoje a gente fala estado da Bahia, estado de Pernambuco e tudo mais. Mas naquele período não se chamava estado, se chamava províncias, porque não tinha um governo próprio. Isso é um dos motivos que eles vão entrar em conflito com o poder regencial. Todas as ordens, todas as leis vinham diretamente do governo central, dos regentes, do imperador e tudo mais. Diferentemente de hoje. Hoje nós temos as assembleias legislativas, né? A LEP aqui em Pernambuco, a Assembleia Legislativa de Pernambuco. Na época eles queriam a criação das assembleias provinciais, câmaras de deputados, como temos hoje, que criassem leis aqui especificamente para a região, de acordo com a região, de acordo com a província no caso, correto? Então aí, o líder Francisco Sabino Alves da Rocha, né, que era um médico, era um escritor também, possuía ali uma forte influência ali, entregou
panfletou as suas ideias ali, esse movimento, tudo incentivou esse movimento e tudo mais, né? As causas da revolta: falta de autonomia política, aquilo que eu falei para vocês, eles queriam uma assembleia provincial, uma câmara com seus deputados para criar as leis provinciais, para atender às necessidades da província e administrativa da província. Outra coisa também bastante interessante, o recrutamento obrigatório. Olha só, 1837 a 1838, nós tivemos várias revoltas no Brasil nesse período. A que a gente falou da cabanagem foi de 35 a 40, então estava tendo revolta lá no Grão-Pará. Também no Rio Grande do Sul, ali na região sul do país, estava tendo outra revolta também, a Revolução Farroupilha, que ela foi de 35 a 45. E o recrutamento obrigatório da população aqui, de membros, de pessoas aqui da Bahia, era justamente para combater as revoltas ali no Rio Grande do Sul. Então esse recrutamento obrigatório ele vai causar também uma insatisfação na população, levando a quê? Levando a revolta da Sabina, né? A Sabinada, beleza? E justamente Sabinada por conta de Francisco Sabino, beleza? Outra coisa também, como é que vai se desenrolar isso aí? O governo regencial, né? Ele vai fazer um bloqueio terrestre, impedir a chegada de mantimentos, suprimentos, armamentos, cortar ali o contato com o povo. Isso aí vai desgastar, vai enfraquecer o movimento, fazer com que o movimento não dê mais sucesso. Então, olha só, bloqueio terrestre e marítimo da cidade de Salvador, né? Dali da região ali, onde estava justamente acontecendo essa revolta. Então, esse bloqueio, tanto terrestre quanto marítimo, vai enfraquecer o movimento e aí vai dar condições para que o governo regencial retome novamente o controle dessa região, beleza? A revolta duramente reprimida, deixando 2.000 mortes e 3.000 prisões. Então esse vai ser o saldo aí do final dessa revolta. Beleza, pessoal? Essa é mais uma das revoltas aí do período regencial que a gente entendeu. Vamos para a próxima. São 5 revoltas regenciais. A Balaiada, também outra importante revolta que vai acontecer ali no Maranhão, né? Balaiada, luta popular entre 1838 e 1841. Perceba-se o seguinte, praticamente elas todas estão ali no mesmo período, e praticamente termina uma, começa a outra, ou todas elas estão começando ao mesmo tempo, né? Estão ali no mesmo período. Província do Maranhão, vai ser onde vai acontecer isso aí. Essa daí vai ter uma importante participação de uma figura aí, que ele vai participar tanto da repressão aí da Balaiada, quanto da Revolução Farroupilha, né, que será o futuro Duque de Caxias, ok? Então era uma luta popular, a população também vive em extrema pobreza, extrema miséria também, a economia, a fonte econômica daí era a produção algodoeira, né? O algodão era a produção econômica dessa região. E o algodão estava em decadência. Por que ele estava em decadência? Porque a concorrência do algodão dos Estados Unidos estava forte. Os Estados Unidos, nesse período, estava desenvolvendo o seu processo de industrialização e estava produzindo algodão. Então, o algodão aí da região do Maranhão, ele estava em decadência. Então, isso aí vai trazer o quê? Problemas econômicos também, certo? Olha só, vai ser a união de populares, mais de caráter popular, que terão o quê? Vaqueiros, escravos e outros desfavorecidos, outras pessoas que não terão recursos aí, que passarão necessidade. As causas da balaiada é a pobreza da população, aquilo que eu falei para vocês, causado pelo problema econômico, né? A queda na produção do algodão. Insatisfação política como a dos grandes, né? Os grandes fazendeiros. Além do povo estar com necessidades, era uma revolta de caráter popular, vaqueiros e escravos, além do povo estar insatisfeito, sendo apertado, acochado por conta de questões sociais, alimentares, econômicas e tudo mais, tinha também a insatisfação dos grandes fazendeiros que queriam o quê? Uma maior participação na política, certo? O que vai acontecer? O governo daquele período, ele vai instituir o quê? Que o chefe, o governador da província, ele determine, ele escolha quem vai ser o prefeito de cada município. Então, às vezes, vai entrar um prefeito ali que não é de interesse daquela população, nem que vai atender o interesse daquela população, e sim o governo provincial, e sim o governo regencial. Então, isso aí tudo vai causar insatisfação. Dentro
desse processo aí, desse contexto e tudo isso aí, vai ter dois grupos políticos bastante interessantes. Os bem-te-vis, que são liberais, e liberal porque eles queriam o quê? Eles queriam uma maior liberdade para a província, ou seja, aquelas assembleias provinciais, aqueles deputados que fossem criar leis para as províncias. Esses eram os liberais, chamados de bem-te-vis. No começo dessa manifestação, desse movimento, eles vão apoiar os balaios. Por que balaios? Os balaios eram fabricantes de balaios, de cestas. Por isso que é chamado de balaio. Eles eram fabricantes de cestas. Então, no início, os liberais vão apoiar esse grupo. Depois, né, eles vão deixar de mão. E outros eram os cabanos, né? Não tem nada a ver com a outra revolta lá não. Esses cabanos eram local ali, eram membros da localidade. Eram conservadores. Eles queriam conservar o quê? O domínio nas mãos da regência, de como estava sendo conduzido naquele momento. Beleza? Então, era essa briga, esses dois principais grupos políticos que existiam nesse período. Bom, as lideranças, nós temos alguns líderes ali. Vaqueiro Raimundo Gomes, balaio, né, que era um fabricante de balaio, Manuel dos Anjos Ferreira e o negro Cosme, negro Cosme Bento das Chagas, né, que ele tinha um contingente muito grande de pessoas que era ligada a ele, que tinham suas armas, ou seja, ele tinha uma grande quantidade de pessoas ali ao seu redor que promoveram ali a força armada para continuar lutando aí nesse período, aí no período da balaiada, né? Então, vai ter essa série de situações ali. Uma coisa bastante interessante aqui, que Raimundo Gomes, ele vai libertar o irmão dele, que tinha sido preso por conta do manifesto, uma manifestação também, e outros presos, né? Então, ele vai se juntar aí a esses grupos de pessoas, né? Manuel dos Anjos, ele vai ter ali também, um desses dois, Manuel dos Anjos, ele vai ter uma briga também, todos eles vão ter questões pessoais ali envolvendo, né? Um deles vai ter a sua filha violentada pelo membro do exército, pelo capitão ali, então eles vão se revoltar ali, se juntar, todos eles terão interesses comuns, irão se juntar ali, e a união deles vai formar ali esse grupo, né, essa força armada que vai combater, vai conquistar alguns territórios, algumas áreas, algumas regiões, mas no final será reprimido por esse rapaz aí, o coronel Luiz Alves de Lima e Silva, né, que será conhecido também depois como Duque de Caxias, né? A princípio ele vai ser barão aí da cidade de Caxias e depois ele vai ser considerado o Duque de Caxias, né? Que vai conseguir reprimir aí a balaiada. Dom Pedro II, o que ele vai fazer? Ele vai entrar, olha só, em 1840, termina o período regencial. O que vai acontecer? Dom Pedro II, ele vai oferecer a anistia a todos os rebeldes, ou seja, será o quê? O perdão, ele vai oferecer perdão a todos aqueles que se entregarem, que aceitarem ali o domínio do governo imperial e tudo mais. E aí, na faixa de 2.500 homens irão aceitar aí as condições do perdão de Dom Pedro II. O restante que não aceitar, ele será massacrado justamente pelo Duque de Caxias. Beleza, pessoal? Deu para a gente pegar a ideia? Prosseguindo, vamos lá, próxima revolta, a revolta dos malês. Essa daqui foram revolta de escravos muçulmanos. Olha só, existia uma certa liberdade religiosa aí, promovida pela Constituição que Dom Pedro outorgou, né? Então ele deu uma liberdade religiosa para as pessoas fazerem seus cultos dentro de suas casas. Porém, os escravos não tinham essa liberdade, porque eles não tinham casas, eles não poderiam fazer as suas orações, as suas rezas ali fora, porque na rua, né? Eles teriam que fazer em um determinado local. E aí não era permitido que eles fizessem isso. Então, uma das regras, né, dos pilares que vão sustentar a religião muçulmana é as orações que eles têm que fazer em direção a Meca. Então eles teriam que fazer na faixa de praticamente quase 6, se não estou enganado, 6 rezas, orações aí em direção para Meca, por dia, correto? E como eles iriam fazer isso aí se eles eram impedidos aí, porque eles estavam aí justamente no trabalho, justamente aí na lida, no trabalho, aquela coisa toda. Então não poderiam parar para poder fazer as suas orações nesse período. As orações eram distribuídas durante o dia, né? Ao amanhecer, ao anoitecer, durante parte do dia eram feitas essas orações também. Então isso aí vai causar insatisfação. Esses revoltosos, né? Malê significa muçulmano. Esses escravos, né?
de origem muçulmana, eles vão se revoltar, vão fazer uma organização, vão tentar pegar em armas, mas as armas serão um pouco rústicas, serão facão, serão porretes, né? Serão outros materiais aí que não vão combater as forças de repressão, as forças que irão, as forças ali da Guarda Nacional que vão tentar, vão reprimir ali o movimento. Por que não vão conseguir? Porque eles terão armas de fogo, então isso vai impedir, vai deixar a luta desigual. Deu para pegar a ideia, pessoal? Então é isso aí, olha só, revolta dos malês, rebelião escrava de origem islâmica, ou seja, da religião islâmica, Al-Sar e Nagô, eram os dois grupos aí que estavam nessa disputa aí, que estavam encabeçando, liderando essa região. Eles desejavam o quê? Liberdade religiosa. Não só a liberdade religiosa, mas só a liberdade física também. Não foi só, a gente não pode dizer que só foi só esses grupos, né? Esse grupo que participou só foi constituído apenas por muçulmanos, porque a escravidão era geral ali com a população negra. Então tinha vários outros também que ajudaram a engrossar ali a revolta também. Onde vai acontecer? Ali na província da Bahia, no ano de 1835. Vai ser uma revolta bastante curta, vai ser apenas de um dia, de uma noite para outra, né? Vai ser em janeiro, 24 de janeiro a 25 de janeiro, que seria o último dia do mês sagrado dos muçulmanos, dos islâmicos, né? Então seria justamente no mês ali, no último dia do mês sagrado, que eles iriam fazer esse levante, e será reprimida violentamente. Então, o que eles buscavam? O fim do trabalho forçado, ou seja, o fim da escravidão, das humilhações, das torturas, das violências físicas e psicológicas, das péssimas condições de vida, dos abusos sexuais. Então, de tudo praticamente um escravo ele sofria, né? Desde a sua violência psicológica da mente até a violência física, sexual e tudo mais. Consequentemente, almejavam o fim de quê? Da escravidão. Aproximadamente 1.500 escravos participaram desse levante. 1.500. 200 escravos foram presos e julgados, e o resultado foi a pena de morte para os principais líderes do movimento, fuzilamento para outros, açoite e trabalhos forçados para o restante. Então teve ali a sua repressão de 1.500. 200 deles foram condenados, outros foram mortos, né? Eles utilizavam ali armas rústicas, facão, porrete, aquela coisa toda, se vestiram de acordo com a religião muçulmana, usaram amuletos que ali eram inscrições do Alcorão, né, que é o livro sagrado dos muçulmanos, e eles acreditavam que ia dar proteção a eles no conflito, né? E o conflito ocorreu entre a Guarda Nacional, entre as forças do Exército, as forças militares, e conseguiu reprimir, conseguiu abafar esse movimento. Mala Abu Bakr foi o cara, né, a pessoa, o líder que ele vai instituir, que ele vai planejar aí o ataque. O ataque seria o seguinte: de fazenda a fazenda, conquistava uma fazenda, ia para outra fazenda, conquistava, libertava aqueles escravos, ia para outra e assim por diante. Mas na primeira fazenda eles foram reprimidos. Mas foi uma importante revolução, né? Uma importante revolta aí, chamada Revolta dos Malês. Ok, pessoal, prosseguindo, vamos para a nossa última revolta, né? A Guerra dos Farrapos. Essa daí foi no sul do país, foi, vamos dizer aí, uma revolta de elites. Teve as elites, né, os estanceiros, né, que eram os produtores, os fazendeiros lá, as estâncias, né, que eram as fazendas ali de criação de gado, e essa criação de gado era justamente charque, era o sebo, era o couro. Eles utilizavam esse gado aí para poder produzir, comercializar aí no Império, aí, no Império Brasileiro e tudo mais. Só que eles competiam com o charque estrangeiro, com o charque de fora, com o charque argentino, por exemplo. Então, o charque argentino, ele tinha menos imposto e ele era mais comercializado aqui no território brasileiro do que o charque do Rio Grande do Sul. Isso aí causa insatisfação. O que eles vão fazer? Vão tentar ali uma separação do restante do Brasil, ali a província do Rio Grande do Sul, mais a província de Santa Catarina, vão tentar ali uma separação do restante do Brasil, proclamando uma república, né? A República Piratini e a República Juliana. A República Piratini vai ser justamente ali com o Rio Grande do Sul. E a Juliana será com Laguna e Santa Catarina. Eles irão declarar essas duas repúblicas aí. Certo, pessoal? Então, ela tinha um caráter ali econômico dos grandes
produtores de carne de charque e tudo mais. Teve vários conflitos, teve briga também. Diferentemente, esses produtores, né, esses fazendeiros, esses estanceiros, eles tinham uma força militar, eles tinham uma ideia diferente, que é a ideia de república, correto? Eles proclamando essa república, escolheram também um presidente da república e tudo mais, então eles conseguiram ter sucesso e conseguiram permanecer nesse conflito aí de 35 a 45, de 1835 até 1845, eles conseguiram resistir aí. E foi feito um acordo, onde houve, segundo alguns historiadores, houve um acordo, que é esse último aí que a gente fala, e esse acordo vai ser uma perda militar para os farroupilhos e um ganho político para os farroupilhos. Eles irão perder de um lado e ganhar do outro, né? E era chamado de farroupilha justamente por conta que eles utilizavam um lenço, um pedaço de pano, um farrapo vermelho, indicando que era aí desse grupo. Beleza? Teve até séries aí, tem filmes aí bastante interessantes falando sobre essa Revolução Farroupilha, né? Então, a Revolução Farroupilha ocorreu de 1835 até 1845, 10 anos aí, ultrapassou o período regencial, metade já no período de Dom Pedro II, né? Ocorreu na província do Rio Grande do Sul, liderada por grandes proprietários de terra, eram os coronéis e tinham também grandes contingentes, ou seja, grupos armados ali ao seu favor, ao seu lado. Era contra os impostos cobrados pelo governo imperial, o imposto justamente no charque, que tornava esse charque mais caro para eles poderem negociar no resto do Brasil do que o charque argentino, por exemplo, né? Os líderes dele, Bento Gonçalves, que vai ser proclamado o presidente da República Piratini do Rio Grande do Sul, beleza? Davi Canabarro, que também vai ser um general, um líder ali que vai lutar, e os revolucionários Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi. Esse Giuseppe Garibaldi aqui é uma figura bastante importante. Ele vai ser responsável pela unificação ali da Itália. Depois ele sai desse conflito aqui, vai para a Itália em 1873, se eu não estou enganado. Ele vai ser responsável pela unificação ali do território de parte, ou a parte norte ou a parte sul do território italiano, formando ali o país que a gente conhece como Itália, né? Pertencente ao antigo Império Romano. Ok, pessoal? Então, olha só, Anita Garibaldi era uma brasileira que se casou com ele e eles foram lutar lá na Itália. O Tratado de Poncho Verde, né, que vai ser justamente um acordo assinado aí entre os revolucionários farroupilhas e o governo, agora não é mais governo regencial, é o governo imperial. Então, eles vão assinar esse acordo aí e vão, digamos assim, dar alguns direitos, né? Por exemplo, a anistia, que será o perdão, né? O perdão para todos os principais ali membros ali que estiverem envolvidos ali no conflito da Farroupilha. A incorporação dos oficiais farroupilhos ao exército imperial, né? A libertação dos escravos que haviam lutado ao lado dos farroupilhas, que muitos deles morreram, inclusive em emboscada, e a diminuição dos impostos, né? Dos impostos naquele período. Várias outras coisas também, a gente citou apenas algumas aqui. E aqui a gente tem um quadro, né? Carga de Cavalaria de 1893, pintura de Guilherme Litran, retrato da Revolução Farroupilha. Beleza, pessoal? Prosseguindo, vamos encerrar aqui, olha só, período regencial. E aí, só para a gente encerrar o período regencial, a gente tem que falar do golpe da maioridade. O golpe da maioridade foi o seguinte, Diogo Feijó ele era mais liberal. Você vê que nas ações dele, ele vai dar mais liberdade, né? Para as províncias, para criar leis e tudo mais, é chamado de um pequeno tempo ali, um pequeno espaço, um pequeno momento republicano na história do Brasil. E Araújo de Lima, ele era mais conservador, ele tirou aqueles direitos, ele concentrou o poder na sua mão. A gente vai ver na correção dos exercícios. O que vai acontecer? O golpe da maioridade vai ser liderado pelos liberais, vai se formar um clube da maioridade. Eles queriam, inclusive, eles queriam maior liberdade para as províncias, mas eles vão incentivar a maioridade Dom Pedro II para assumir o governo. E aí acabar com aquela ideia dos conservadores, com aquela concentração de poder na mão dos conservadores. Agora, na figura de Dom Pedro II, ele vai achar que é o seguinte, que eles vão conseguir controlar a situação e que ele terá mais liberdade. Os liberais terão mais liberdade. Não darão a liberdade agora, não terão mais a liberdade, porque os conservadores não vão permitir essa liberdade, né? Essa liberdade para as províncias, né? De poder criar as suas próprias leis, né? Por conta do Araújo de Lima.
Mas na mão de Dom Pedro I, Dom Pedro II, perdão, mesmo não tendo essa liberdade, mas está na mão do Dom Pedro II, e aí se eu não tenho a liberdade, vocês também não vão ter. Só que aí Dom Pedro II ele vai conseguir, né, balancear aí essa balança, ele vai conseguir governar para os dois lados, atendendo hora um, atendendo hora outro. Atender hora liberais, atender hora conservadores e assim por diante. Então olha só. Para encerrar, para encurtar, é dado esse golpe, é antecipada a maioridade de Dom Pedro de Alcântara. Ele tinha 14 anos de idade, vai assumir o trono com 15 anos de idade, né? Que seria, né, que assumiria apenas com 18 anos de idade, mas vão antecipar aí a maioridade e ele vai se tornar aí Dom Pedro II, o imperador do Brasil. Jovem ainda, muito jovem ainda, mas ele era preparado, ele estava sendo preparado desde os seus 5 anos de idade para assumir esse cargo, né? E José de Bonifácio, né, que era muito ligado ao pai dele, Dom Pedro I e tudo mais, vai ser o tutor dele, vai estar orientando ele nesse momento. Beleza, pessoal? Então, olha só. Voltando aqui rapidamente, a regência de Araújo de Lima teve fim em 1840 com uma subversão parlamentar da Constituição de 1824, conhecido como golpe da maioridade, que possibilitou Dom Pedro II, então, com 15 anos de idade, assumir o trono imperial. Ele tinha 14, mas vai assumir o trono com 15 anos de idade. Prosseguindo, a gente encerra por aí, pessoal. Vamos lá, correção de exercícios. Como foram divididos os períodos regencial? Regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Diogo Feijó e regência una de Araújo de Lima. Segundo, o que foi e o que determinou o ato adicional de 1834 foi uma emenda constitucional acordada, ou seja, que entrou em acordo entre liberais e conservadores, que manteve o Senado vitalício e o voto censitário. As províncias teriam maior autonomia, suspendeu o poder moderador e etc. Isso aqui eram ideias liberais e conservadoras. Quando Araújo de Lima entra, ele acaba com isso. É por isso que os liberais vão dar o golpe da maioridade. O que foi a Guarda Nacional? A Guarda Nacional foi uma força militar organizada pelo governo regencial, onde seus integrantes eram responsáveis por seus próprios equipamentos, armas, uniformes e outras coisas, sendo uma força à parte do Exército Brasileiro. Não pertenciam ao Exército Brasileiro, era parte do Exército Brasileiro. E responsável por manter a ordem local, a ordem ali daquela localidade. Prosseguindo. O que podemos entender por período regencial? Foi um período de 1831 a 1840 na história do Brasil, onde o governo central era exercido por regentes, pois o futuro imperador Dom Pedro de Alcântara era menor de idade, sendo impossibilitado de ocupar o trono brasileiro. Quinta questão, como foram as regências una de Diogo Feijó e Araújo de Lima? A regência una de Diogo Feijó foi bastante conturbada, estourando várias revoltas separatistas e ocorrendo disputas políticas entre liberais, moderadores exaltados, e restauradores, que desejavam a volta de Dom Pedro I. A regência de Araújo de Lima foi de caráter conservador, mais concentrado o poder nas suas mãos, reprimiu as revoltas separatistas com violência e fez uma releitura do ato adicional de 1834, a lei impetrativa do ato adicional de 12 de maio de 1840, que reduzia o poder das províncias e colocava os órgãos da polícia e da justiça sob seu comando. Então, era conservador. As províncias perderam a liberdade com isso aqui. Prosseguindo, ficamos por aí, pessoal. Fica essa mensagem para a gente. Viva de tal forma que quando os seus filhos pensarem em justiça, generosidade, integridade, eles se lembrarão de vocês, futuros pais e atuais pais. Nossos referenciais, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!